aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil. Como entregar um projeto executivo elétrico no Revit de uma casa, de uma edificação? Wellington Júnior, professor da nossa pós-graduação de modelagem e coordenação BIM, um grande engenheiro civil, fundador da Modernize Engenharia, vai te mostrar o que ele faz todo dia. Entrega projetos executivos na disciplina de elétrica. Então, em primeira mão aqui no YouTube a gente traz esse conteúdo, essa visualização, é um conteúdo que a gente traz muito na nossa pós-graduação de modelagem e coordenação BIM aqui do Centro Autodesk Inova Civil. E o link está na descrição, que se quiser receber mais informações, clica lá. E agora eu quero trazer esse conteúdo em primeira mão aqui no YouTube e eu tenho certeza que você vai curtir demais. Com vocês, Wellington Júnior. Aqui eu tenho o meu medidor central, que fica lá fora, certo? Um grupo de medidores, que é esse detalhezinho aqui, ó. Um centro de medição, onde tem cada medidor desse aqui individualizado, tá? Então, chega da concessionária, alimenta o meu barramento e sai aqui pelo meu medidor. Do meu medidor, eu venho com os eletrodutos individuais de cada apartamento. Ué, se eu precisar fazer uma manutenção, eu posso fazer de maneira individual. Ué, por que tu faz de maneira individual? Tu não faz tudo junto? Porque existe, pessoal, um fator que impacta muito no dimensionamento de instalações elétricas, que se chama fator de agrupamento. Quando tu tem mais de 3 circuitos, tu já começa a ter um impacto onde a capacidade de corrente daquele cabo já vai cair para 0,7. Ou seja, tu vai ter uma perda na capacidade de corrente daquele teu cabo, segundo a norma, em 30%, quando você tem a partir de 3 circuitos unidos, tá? Por isso que isso é uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, que é o seguinte: existe uma diferença entre taxa de agrupamento, de ocupação dentro do eletroduto, certo? E fator de correção de agrupamento. São coisas totalmente diferentes, que têm impactos diferentes no projeto. Então aqui eu gosto de manter individualizado. Venham com eles individualizados pelas caixas, aqui é de passagem. Venham com eles aqui. Ué, a caixa é desse tamanho? Não, eu coloco isso aqui bem grande, com a legenda, para poder o cliente ficar bem atento nas caixas. Mas não é aquela desse tamanho, tá, pessoal? É só uma questão de visualização na planta. Ela é desse tamanho aqui, ó. Essa caixa aqui, ela é uma caixa que eu criei e eu tive que fazer umas pequenas adaptações para poder funcionar. Então, eu tive que colocar vários bocaizinhos para poder ter uma alimentação independente, tá? Ela também não é assim. É só para poder viabilizar o lançamento da minha infraestrutura dentro do projeto. Em algumas situações, você vai precisar fazer isso, certo? Bom, aqui eu venho com ela toda individualizada, venho com aqui, ó, passo por essa caixa e subo para o meu ramal. Esse ramal é esse daqui, ó. Quem foi aluno aí da pós também viu que tem uma situação similar a essa. Só que o nosso centro de medição, ele é dentro do prédio. Nesse caso aqui, ele é fora. Ó, ele tem um centro de mediçãozinho aqui fora, vem todo individualizado e sobe aqui. Então, já aqui eu consigo, Igor, fazer as compatibilizações. Por quê? Perfeito. Porque isso daqui é uma compatibilização fundamental. Não é uma coisa simples. Ela vai impactar no processo executivo. Então, é minha obrigação, mesmo que eu fizesse esse projeto em CAD, eu não poderia fazer um erro grosseiro desse. Então, eu já deixo isso aqui previamente resolvido. E aí eu vou encaminhando isso aqui para cada um dos apartamentos. Ó. Então, isso aqui é a minha planta do meu pavimento tipo. Então, eu venho com a minha promada aqui, vou passar com ela aqui. Ah, Wellington, aqui vai passar próximo dentro do shaft da hidráulica. Posso colocar em níveis diferentes. Aqui tem a tubulação, por exemplo. Vocês entendem que... Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um desenho. Não, deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Hidráulico. Não, tá aqui. Por que é que eu tô querendo dizer? A elétrica, ela vai passar por cima e a hidráulica, ele passa pelo forro de baixo. Então, nós não temos um impacto direto. A gente vai passar, ou então faz um desvio em obra mesmo e ataca para poder fazer a distribuição para cada um dos apartamentos. A lógica que a gente trabalha é essa. Então, esse tipo de situação aqui é altamente resolvido e funcional e está dentro do acordado.
Então a gente vem aqui, ó, e cada um dos apartamentos a gente vai para a alimentação individual do nosso quadro. Então tá aqui, ó. Saí aqui, alimentei o meu quadro e do meu quadro eu faço a distribuição. Então, assim, isso daqui resolve muito. Olha que interessante como é que a gente monta aqui um projeto de instalações elétricas, ó. Aqui na primeira prancha, eu sempre gosto de fazer o quê? Eu gosto de colocar uma apresentação geral do projeto. Eu penso sempre o seguinte, o projeto ele é um manual de instruções. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que bater o olho, ela tem que ver o quê? Os encaminhamentos, de onde vai, de onde vem e para onde vai. Então, eu coloco essa planta aqui da implantação geral. Então, aqui já apresenta. Aqui eu sei qual é o ponto de entrega, o poste auxiliar, aqui eu tenho a medição, o centro de medição, tenho o detalhe de aterramento, e tenho aqui algumas coisas, por exemplo, a planta do meu deck, eu tenho a planta do espaço da churrasqueira, a planta do deck aqui está até cortadinha, deixa eu puxar aqui, ó. Aumentar aqui, pronto, aí ele faz um enquadramento. Então, tenho aqui o quadro do salão de festas, eu tenho aqui a planta do espaço da minha churrasqueira, passo aqui os detalhes e tudo. E aqui eu tenho a implantação geral do meu condomínio, para onde vem e para onde vai, certo? Beleza. Na segunda planta, eu já tenho a planta do meu pavimento tipo. Então, tá aqui, ó, planta do pavimento 1 tipo, certo? Aqui eu saio todos os detalhes que vai para cada um dos meus quadros, né? Então, prumada de alimentação dos apartamentos, ela tá aqui, certo? E aí eu venho aqui dentro do meu apartamento. Gosto sempre de puxar de maneira chamativa aonde está o quadro, certo? Porque todo instalador, todo engenheiro de fiscalização, a primeira coisa que ele vai fazer, onde é que está o quadro? Então, eu tenho aqui um apontamento em vermelho chamando a atenção, onde que está a localização do quadro. Tem um sensorzinho de presença para fazer o acionamento dessas luminárias aqui, ó. Ou seja, a pessoa saiu desse apartamento, o sensor de presença capta, liga essas luminárias, todas essas três, certo? Essa aqui saiu do apartamento, entrou aqui, faz o acionamento. Esse aqui saiu do apartamento, fez o acionamento. A pessoa subiu aqui no pavimento, passou aqui, faz o acionamento. Isso aqui garante que você tem uma economia, né, de energia e não deixa que ninguém fique ligando e desligando, porque é uma luz uma iluminação comum, tá? Então, isso aqui fica até uma dica para vocês aí também. Então, eu gosto de colocar o quadro do pavimento 1, quadro do pavimento 2 e quadro do pavimento 3. Apresento dessa forma. Dentro de cada apartamento, tem a distribuição dos circuitos, tem a distribuição das luminárias, tem os pontos de iluminação, tem os pontos de tomada, conforme cada um dos apartamentos e o layout deles. Já aqui embaixo, menor, o que é que eu faço? Eu gosto de colocar, porque assim, uma coisa que eu percebi, pessoal, ao longo desses projetos que a gente desenvolve, é que informações lógicas para você que está desenvolvendo o projeto, ela é lógica para você que está no ar-condicionado, que está no seu escritório, está em casa, desenvolvendo o projeto. Mas para quem está lá na obra, que nunca viu o projeto, que vai pegar essa planta pela primeira vez, você está com o projeto na cabeça. Então, assim, toda vida que eu reabro um projeto meu, eu digo assim, ó, poderia ter colocado mais essa informação. Poderia ter colocado mais essa informação. É infinito as possibilidades de detalhamento que você pode fazer. Então, a gente tenta buscar desenvolver um lançamento de informações que sejam, contemplem o máximo de informações possíveis, obviamente dentro daquilo que a gente está proposto a desenvolver e dentro daquilo que a gente está entendendo de necessidade naquele momento, né? Mas, cara, toda vida que eu abro um projeto meu, eu vejo, ó, pode colocar mais informações. E então, por que tu pega e coloca uma planta igual aqui embaixo, numa escala diferente, o desenho um pouco menor? Porque, pessoal, acredite se quiser, as pessoas me ligam perguntando. Eu tenho aqui, ó, pavimento tipo. O pessoal me liga. Wellington, a mesmo lançamento do pavimento 1 é do 2, do 3? E eu digo, aí eu tenho que dizer, Então, para evitar economizar essa ligação, eu já coloco aqui embaixo, ó, pavimento 2. Eu já lanço aqui a alimentação. Aqui só tem alimentação, não tem todo o projeto. Aí eu pego e faço a prumada e a localização do quadro. Então, aqui eu tenho alimento com a distribuição do apartamento, alimento com a distribuição do apartamento e alimento com a distribuição do apartamento, certo?
Digo aqui também que tem um sensor. A pessoa, é sério, pessoal. O pessoal vem e me liga e pergunta: Ué, aqui é o mesmo, a pessoa tem lá no pavimento um do tipo, e aqui eu tenho que botar sensor de presença. Porque se eu não botar, as pessoas vão pensar que é um interruptor. Aí eu chego lá na obra e tem um interruptor lá. Então tem que repetir as informações, porque para a gente é óbvio, mas para quem está fazendo o projeto não é. Para quem está executando na obra, não é. Isso aqui eu experimento essas situações quase que diariamente. E aqui também, ó, no pavimento 3, a mesma informação. Aí uma coisa que eu gosto de colocar nos projetos também. Aqui eu tenho, o que eu penso, né? O cara tá lá na obra com a prancha aqui na mão, certo? O cara tá na obra com a prancha na mão. Aí ele vai pegar o quê, por exemplo? Essa planta aqui, ela é uma A0. Então ele não vai abrir, ele não vai mexer com a planta A0, ele vai pegar, nós vamos executar o apartamento aqui, né? Esse aqui da esquerda. O que é que ele vai fazer? Ele vai dobrar a planta e essa planta ele vai ficar com ela desse jeitinho aqui lá na obra, certo? Pequeno do tamanho do apartamento. Então eu sempre gosto de pensar que se ele dobrar essa planta aqui em 3, ó, ele pode dobrar ela bem aqui assim e dobrar bem aqui assim. Aí ele fica só com a plantazinha na mão dele aqui do pavimento desse apartamento. E aí na mesma planta, sem ele precisar, porque se ele pegou só essa planta aqui para fazer a alocação das caixas de coisa, por exemplo, e separação de circuitos, outro exemplo, e ele esqueceu E, gente, isso acontece, acredite se quiser, quem é de obra aí sabe. Ele esqueceu a pasta dos projetos lá embaixo. Aí ele vai ter que descer para pegar uma outra planta que tenha informações sobre o quadro dos apartamentos. Pessoal, quem trabalha em empreendimentos populares, o pessoal eu vou dizer, quem trabalha em obra de empreendimentos populares sabe. Às vezes o cara, pela preguiça, pela incompetência, pela falta de boa vontade, ele não desce para buscar essa prancha. Ele vai executar da cabeça dele. E se deu certo, deu. Se não, até alguém reclamar, ele vai fazer dessa forma. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um quadro aqui correspondente ao tipo de apartamento. Então, aqui ó, nós temos apartamento 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10. Eles têm a mesma configuração. O apartamento 2, 5, 8 e 11, ele já tem outra. Certo? Isso daqui está ponderado lá no projeto. Lá no projeto arquitetônico. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Apartamento 1, ele é desse quadro aqui, ó. Apartamento 2, ele já é desse quadro aqui, ó. E o apartamento 3, ele já é desse quadro de novo. É a mesma lógica. É só o cara pegar e montar e fazer a separação de circuitos nessa lógica. Tá entendendo? Então, eu tenho esse cuidado aqui de apresentar. E aí o pessoal é capaz de ligar. Wellington, usou. Aí você tem que dizer, cara, o apartamento 1 é o mesmo em todos os projetos. Em todos os andares. Você pode aplicar a mesma informação que vai dar certo. E aí, nessa lógica, a gente vai montando. E aqui, nos projetos, nas outras pranchas, eu coloco os diagramas, né? Que aí fica mais completo. Onde a gente tem o diagrama do condomínio, nós temos... Aí eu faço assim, ó. Essa primeira prancha, eu separo condomínio, medição e, eventualmente, áreas comuns. Então, eu coloco tudo que for de informação aqui dentro desse conjunto. E aqui, nessa outra, eu coloco só dos apartamentos, certo? O que é que eu sempre penso? Eu sempre tenho esse cuidado. Rapaz, o cara que vai estar lá na obra, ele não vai querer ficar andando com um monte de papel na mão. Então, ele com duas plantas, ele resolve um apartamento. Ó. Na verdade, só com essa daqui ele já resolve. Ou seja, com essa planta que ele resolve. Nessa outra aqui, que é a prancha 4, ele tem mais detalhes. Entendeu? Então, ele vai poder se certificar. Mas com uma única planta ele faz isso. O que é que eu observo que tem muita gente que faz? A pessoa pega e coloca só a planta aqui e esses quadros em outra planta. Cara, eu sempre falo aqui no escritório, pessoal, usa o papel. Tipo assim, ó, eu vejo os meus estagiários, às vezes, quando tá começando, eles fazem assim, ó, monta só uma planta aqui dessa. Pessoal, gasta o papel. Vamos ter pena do nosso planeta, né? Gasta o papel, faz ele acontecer. Então, eu preencho com o máximo de informações possíveis essa condição aqui. Gostou do conteúdo?
Quer se profissionalizar na área de BIM, se tornar um BIM Manager, modelador, coordenador de projetos? Clica no link da descrição e pega todas as informações da pós-graduação mais prática de BIM do mercado, focada realmente para que você possa trabalhar em alto nível utilizando o BIM. Clica no link da descrição, pega as informações e aqui no Centro Autodesk Nova Civil você se tornará um profissional BIM diferenciado, tá bem? Eu te vejo lá.